Estamos no terceiro ano vocacional e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a vida consagrada. Vida consagrada que é um desafio de cada dia, mas que tem pessoas que têm esse chamado. E eu vou me sentar aqui bem pertinho da nossa convidada, tão especial, que eu amo demais, que é a irmã Marisa, irmã da Copiosa Redenção, que nos ajuda muito na missão aqui da Associação dos Filhos do Pai Eterno, não só ela, mas todas as irmãs que residem em Trindade, Goiás, e que você sempre vê também aqui na tela da TV Pai Eterno, no terço, das 5h15 da tarde, em outras missões que for necessária, elas sempre estão aí dispostas. Irmã, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, uma alegria ter a senhora aqui no Almanac. Obrigada, é uma alegria também. Alegria estar com vocês aí de casa, todos os devotos, as pessoas que nos acompanham pela TV Pai Eterno. É uma alegria agora, estúdio novo, né? Sim. O que a senhora achou do estúdio? Nossa, eu estava trabalhando lá embaixo e falava assim pro pessoal que trabalha comigo, que vontade de sentar naquele sofá. E nem imaginava que um dia eu estaria aqui, né? Loguinho, né? Loguinho. Muito, ficou lindo. Parabéns. Ficou lindo, não é, irmã? É uma equipe, e a senhora sabe que tudo aqui a gente faz, é uma equipe, né, que trabalha, cada programa, todo mundo fazendo o seu esforço, né, lutando para vencer os desafios, e a gente vai fazendo sempre o melhor, né, irmã, para levar a coisa boa para quem está em casa. É verdade, porque acompanhando. Eles merecem, né? Eles merecem demais, demais. E a senhora faz essa experiência também, não é, irmã? De dia a dia, tá ali com o seu dom, com a sua espiritualidade, levando uma mensagem bonita para quem acompanha. No terço, às 5h15 da tarde, tem um revezamento entre as irmãs na oração desse terço, não tem? Tem, nós somos em, deixa eu ver, 4 irmãs que rezamos o terço ao vivo, né? E aí, sempre, um dia uma, um dia outra. Às vezes eu ia na quinta, agora vou na quarta. Às vezes, quando uma está em missão, a outra substitui, né? Então, a gente está unidas nessa missão, né? De rezar o terço com os devotos, os filhos e as filhas do Pai Eterno. Ô, irmã, falando em missão, explica para todos que estão acompanhando esse momento de conversa, que hoje a gente vai falar de vocação, de missão, o que é uma vida religiosa? Estar numa vida religiosa. Então, a vida religiosa é ser separado, digamos assim, das coisas do mundo e viver só para Ele, né? Para o esposo, o Cristo. Então, viver como a Virgem Maria viveu, né? O sonho de Deus, vivendo, se colocando na missão, né? Vivendo totalmente. Por exemplo, no meu caso, do carisma, né? Numa congregação, dentro de um carisma. Então, o meu querer, o meu viver não é mais meu, é o de Cristo, né? Aquilo que Cristo quer. Então, viver essa intimidade com o Cristo em tudo que faz. E como que a senhora descobriu que tinha esse chamado de estar vivendo um carisma, numa congregação, de viver essa vida religiosa? Então, eu costumo dizer que o meu chamado começou quando eu era bem bebezinha. Eu tenho uma irmã gêmea, a Marilda. E quando nós nascemos, eu era bem doente. E meus pais achavam que na época deles, as pessoas diziam assim, que quando era gêmeos, uma se criava e a outra morria. Como eu era a doentinha, meus pais achavam que eu ia morrer. E eles levaram o padre abençoar, né? Que eles moravam no sítio, então ia para a missa uma vez por mês e sempre passava lá para o padre dar uma bênção. E eram os padres jesuítas na época. Aí levou para o padre falecido, o padre Humberto, levou para ele abençoar e ele disse assim para meus pais: Dona Terezinha, seu Gomercindo, meu pai já faleceu, né? Deus foi tão generoso com vocês, vocês têm que dar uma filha para Deus. Como eu estava doente, achou que o dar para Deus seria morrer, né? A minha mãe ficou muito mal com essa realidade. E não entendia, né? Ela não entendia, porque lá a gente não tinha tanto contato com a vida religiosa, meus pais não tinham contato. E nisso eu fui caminhando. E eu digo que a semente da vocação, foi regada ali, foi plantada ali, né? E ela começou a regar no caminho, a vida cristã, que meus pais levavam, na catequese. Eu fazendo a catequese, teve um padre que foi ordenado na cidade, teve missão com o seminarista, ele foi na catequese. E eu fiquei encantada com aquele seminarista viver essa vida de entrega, né?
se doar para Deus. E aí eu comecei a questionar ela, eu tinha uns 12 anos, né? E eu falava para ele, daí ele foi em casa, acabou visitando a gente, e a gente se comunicava por carta, antes de ter aquelas cartas, antes era por carta, era legal, né? A gente guardava, até hoje a gente tem guardado, eu e minha irmã. E ele ia falando da vida dele, isso eu fui encantando com essa realidade da vida religiosa. Só que eu não entendia muito. Eu não Como que eu vou fazer para viver isso? Não, eu encantava, mas não sabia que vocação, vou ser freira, nada, não vinha na minha cabeça. Só que daí, e fui caminhando. Um dia no colégio apareceu um padre, e ele foi lá fazer missão também, e ele levou uma pérola. E ele disse assim, que era para a gente guardar aquela pérola, que era a nossa vocação. E eu perdi a minha pérola. Perdeu? Meu Deus do céu. Perdeu? Eu fiquei triste. Pérola pode ser, né? Sim, Mas eu fiquei, meu Deus, mas não, Deus cuida, né? Eu achava que a minha vocação eu tinha perdido, né? Mas não. E fui caminhando. E eu ia para a catequese, participava, fiz a crisma, né? Vocês mostraram algumas fotinhas aí, eu crismando, aquelas fotos, comunhão, aquelas imagens, a senhora fazendo crisma, primeira comunhão. A crisma, a primeira linda. Comunhão. Eu, minha irmã, sempre juntas aqui, falecido Dom Mauro. O Dom Mauro, ele faleceu com Covid, um padre maravilhoso da Diocese de Campo Mourão, um bispo. Um dia eu precisava ir na casa das irmãs, estava fazendo visita a elas, né? Ia fazer adoração, ele foi lá, celebrou na cidade de Mamoré e me levou e me deixou na porta do convento. Gracinha. Então, o Dom Mauro também me ajudou nesse caminho. Ele arrebanhava muito jovem para o convento, para o seminário. Né? Então, nós, Copiosa, temos várias irmãs que têm muito carinho por ele, né? O falecido Dom Mauro. Né? Então, nessa caminhada cristã, eu fui conhecendo religiosos, né? Fui vendo, teve votos perpétuos lá na cidade. Quando terminava, eu chorava. Eu não entendia por quê. E a senhora chorava porque era tocada de alguma forma, mas você entendeu o porquê daquilo? Algo tocava dentro de mim, eu não entendia o que era aquilo, sabe? Mas engraçado que a minha irmã chorava junto comigo, né? E aquela vivência, aquele encantamento com essa realidade de vida religiosa, vida, né, entrega a Deus, né? E foi caminhando. Aos meus 18 anos, eu precisei sair de casa, porque eu tenho uma madrinha, aquela esposa do meu irmão, ela teve câncer. E ela foi lá na casa do meu pai e chamou eu pediu para o meu pai e eu para ir ficar cuidando da casa lá, né, que morava na fazenda. E tinha 2 meninos, um de 8, outro que tinha 12 ou 10. Eles eram pequenos. E ela estava fazendo tratamento de câncer, eu fui morar com ela. E a partir dali, começou a ser regada a vida religiosa dentro de mim. Construindo a história da senhora. Eu participei de um encontro, Cenáculo de Maria, um movimento de lá muito grande, era 3 dias. No segundo dia, à noite, teve uma oração. E a pessoa que conduzia a oração, ela cantava aquela música, Tu vem e segue-me. Conheço. E o meu coração ardeu. Daí aquilo assim explodia dentro de mim. Eu falei, o que é isso? E eu senti plenamente assim, a Virgem Maria dizendo para mim, filha, segue o meu filho e viva a vontade dele. Eu fui dormir, eu comecei a chorar. E minha irmã falava assim, dorme. Eu falava assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu fui dormir no outro dia, nossa, quando acordou a alvorada com música, assim, aquilo explodia dentro de mim. E eu fui caminhando nessa realidade. E o meu sonho, Caísa, eu como todos os jovens, a gente tem sonho, né? Sim, sonho de casar, de construir família, de fazer uma faculdade. E eu sou apaixonada pela natureza. Dos meus sonhos era fazer uma faculdade de turismo. Só que era caro para pagar a faculdade. Aí eu falei, não, vou fazer um vestibular, faço pedagogia, que tinha, né, pela pública, né? E aí depois eu consigo um dinheirinho e vou fazer a faculdade de turismo. E foi aí que, quando eu conheci a Copiosa Redenção. Na faculdade de? Não, fui fazer um vestibular. Aí foi nessa ida para fazer o vestibular que a senhora conheceu? Porque uma colega minha era vocacionada à Copiosa Redenção. Ela falou assim, vamos ficar nas irmãs? Eu falei, não, imagine ficar nas irmãs lá. Como que vai ficar Elas lá? vivem a pobreza, elas são pobres, a gente vai gastar as coisas da dela. Despesa. Não, ela falou, não, minhas irmãs acolhem a gente lá, elas são gente boa. Aí eu falei, então você liga na minha frente. Você liga para mim, assim que eu quero ver se ela vai deixar mesmo, né? E aí ligou, a irmã falou, não, pode vir. E aí eu fui, fomos, né, eu, minha irmã, ela, para a faculdade. A irmã foi de Kombi buscar nós na faculdade. Lá na faculdade, para fazer o vestibular, né?
e levou nós para casa. E nesse dia era despedido de uma irmã que estava lá, que ela era superior e foi transferida para outra comunidade. E elas foram almoçar na casa de amigos. E ficou eu, a minha amiga e minha irmã lá na casa. E atrás do armário tinha assim, passos para ser uma boa religiosa. Aí a senhora foi observando Fui tudo? observar. Devoção à Virgem Maria. Eu falei, eu tenho. Rezar o terço, eu tenho. Algumas coisas. Isso eu consigo. Então, Deus vai me capacitar. Olha a ideia, né? Aí eu peguei e fui, posei lá nas irmãs. Outro dia as irmãs levaram nós novamente na faculdade fazer o vestibular. Eu tinha feito cursinho, tinha estudado muito. E aí voltei para casa. Aquela semana eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer quase nada, só vinha a realidade. Por quê? Lá na comunidade em Campo Mourão, é uma comunidade terapêutica. E lá tem o trabalho da recuperação com dependentes de álcool e droga, né? Na época era adolescente e adultas, agora é só adultas. E o carisma da adoração ao Santíssimo Sacramento. Lá tem a capela, as irmãs fazendo adoração. Fazia uma vez por mês, 24 horas. E aquilo me chamou muita atenção. Porque eu participava de grupos de jovens, essas coisas assim. E no grupo, a gente era da renovação, o nome era PHN, o nome do grupo de jovens. E nesse grupo a gente ia no Amor Exigente, tocava, e eu e minha irmã dançava, né? Eu animava para animar. E aí eu tinha contato com as pessoas dependentes, escutava o sofrimento, as histórias das famílias sofridas com a realidade da dependência, do álcool e da droga, né? E depois que eu fui me tocar, que Deus já estava me conduzindo. No carisma. No carisma. E quando eu morava com a minha madrinha, que ela fez o tratamento de câncer, foi curada, graças ao Divino Pai Eterno. E eu, nesse caminho, quando ela ia fazer as químios, essas coisas, ela tinha um horário na quinta-feira de fazer adoração. E ela não podia fazer. E o que acontecia? Eu ia no lugar dela e ficava 1 hora lá adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. E foi onde que eu me apaixonei para a realidade da vida consagrada, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Ali Deus já estava me formando, Caís. Pro carisma da Copiosa Redenção. Os dois, né? Ali mesmo, na vivência cristã dentro do grupo de jovens. Isso mesmo. E eu era super engajada dentro da igreja. Irmã, eu acho interessante, nisso tudo que a irmã Marisa falou, perceber a mão de Deus conduzindo. A irmã Marisa não entendia nada, mas o que é isso de vida religiosa? Eu não sei como que eu vou consagrar minha vida a Deus. Como assim? Eu não entendo. Mas Deus foi conduzindo, foi mostrando. E na nossa vida é assim também. Deus, Ele vai conduzindo, Ele vai construindo a nossa história. Mas é preciso ter esse coração aberto, essa entrega. Mas antes de a senhora falar dos desafios... Diga. Da missão, de viver essa vida religiosa, eu quero que a senhora conta de onde que a senhora pegou aquela melancia desse tamanho que a gente viu na foto. Vocês não vão acreditar, mas aquela melancia foi uma semente que caiu lá no quintal, lá em casa, na horta, e eu olhei, reguei e ela cresceu. Pensa. Grande, né? E a senhora não só gosta, então, da natureza, como a senhora também tem mão boa para plantar, para crescer as plantas. Graças a Deus. Eu tendo um tempinho, né, Caísa? Tendo um tempinho, a senhora tá lá. Na horta. E lá na horta de vocês tem lá couve, eu tô vendo. Então, nessa foto, hoje quem cuida é a irmã Maria Madalena, da horta. Eu cuido só do jardim agora, né? Mas o que puder plantar lá, a gente tem plantado, assim, sabe? Que bênção. Muito bom, muito bom. Eu já fui na casa das irmãs, lá é muito acolhedor, é linda a casa das irmãs, muito especial. E com certeza elas estão sempre em oração junto com a gente. Olha a irmã no meio das flores. Eu falo um dom que Deus me formou dentro da Copiosa Redenção, porque hoje eu ajudo, né, colaboro na ornamentação do santuário, né? Então quando a igreja sempre está, o santuário do Divino Pai Eterno está cheio de flores, de vasos, todo decorado, é a senhora que faz os vasos? A irmã Claudete é a responsável, é ela que faz. Sempre antes eu ajudava mais, hoje eu ajudo só nos eventos maiores, né? Sim. E aí eu tô lá. Mas sempre vocês estão ali em equipe fazendo aqueles vasos bonitos. A Claudete e eu, sempre tem outra pessoa para ajudar, então a gente sempre está lá. E sempre foi minha paixão, flores, cuidar, ornamentar, mas Deus hoje, Ele
ele moldou mais, ele me ajudou mais. Com as experiências, né? As pessoas vão ensinando a gente. Hoje a gente consegue fazer algo melhor. Assim. Lindos vasos, lindos, Obrigada. tudo lindo. Ô, irmã, mas aí nessa caminhada, a senhora sempre fala, eu fui lá fazer o vestibular, foi eu, minha irmã e minha amiga. A irmã estava sempre junto. Sempre junto. Hoje a irmã é casada ou não? Conta pro pessoal que está em casa. Então, a minha irmã, ela caminhou comigo até quando eu entrei, eu falo até a porta do convento. Ela sempre estava fazendo tudo junto com a senhora? Ela não chegou a fazer o retiro vocacional e tal, mas ela sempre me apoiou, sempre esteve junto. Só que as irmãs, na época, a irmã Severina, que nos acompanhava, a irmã Daniela era promotora vocacional e a irmã Severina era superiora da comunidade lá em Campo Mourão. E ela dizia para a Má, conversava com a Má, falava assim, não, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe. Ela dizia assim, eu quero dar filhos para a igreja. Hoje a minha irmã é casada, tem 3 filhos, né? Lindo. E ela é ministra da Eucaristia, meus sobrinhos são coroinha, acólita, tem 3 filhos, e eles então sempre estão caminhando, né? E ela trabalha Olha lá, com... sua irmã. Foi no casamento dela, Que né? lindo. Ela trabalha na infância missionária, catequista, então ela é super engajada. Ela só não é freira, né? Mas ela é super engajada na sempre ali igreja. na missão também, né? De uma Certo. outra forma. Sim. Ô, irmã, mas e os desafios? Depois a senhora fez todo o caminho, né? Retiro, Entrou para a vocacional. comunidade, retiros, não está mais em Campo Mourão, agora está aqui na missão em Trindade, Goiás, na Casa da Copiosa Redenção, na comunidade. Como que é, assim, essa vivência? Os desafios são muitos? Tem desafio. Veja assim, o maior desafio que eu tive na minha vida foi cortar o cordão umbilical. Porque eu com a minha irmã gêmea, nós somos muito ligadas. Hoje nem tanto, porque ela já tem a vida dela e eu tenho a minha. Só que a gente é muito conectada, assim. Às vezes, quando ela tá lá, às vezes parece que a minha irmã não tá bem. Ou ela lá, parece que a minha irmã não tá bem. A gente é bem conectada mesmo. Sim. Então, quando eu saí, o desafio maior foi ela. Por quê? Porque a gente fazia tudo junto, nós éramos muito unidas, juntos, nascemos, né? Então, esses são os filhos dela, né? Que lindo! Os 2 mais novos. E aí, quando eu saí, ela ficou, né? Ela ficou lá. Ainda não era casada? Não. E aí ela foi me visitar. Eu lembro que eu entrei em 2007 na Copiosa, no janeiro de 2007. Ela em julho foi me visitar. Quando ela foi embora, eu fui levar, a irmã Zélia estava comigo em casa, ela foi comigo na rodoviária levar minha irmã. Quando eu voltei, eu chorava. Eu chorava, desesperada, só que eu não queria ir embora. Não era querer ir embora, era saudade, né? Era algo que estava ali dentro. Aí eu fui para o meu quarto. Na época, a minha formadora era a irmã Silvia. Ela era formadora do Poço Lantado. Ela foi lá no quarto, viu no desespero, ela falou assim, irmã, ela falou, Marisa, se você casasse, tivesse uma missão, estudasse, se tivesse outra coisa na vida, você também ia sair de perto da sua irmã. Isso. Ela falou que é um matrimônio, é uma vivência, é um matrimônio onde também, ela disse, né? Aí aquilo me ajudou a cair em si, falar, opa, espera aí, né? Eu quero essa vida para mim. E Deus vai me ajudar nessa saudade, que dava muita saudade. E na época não existia celular, era só de 15 em 15 dias, o telefone. 15 meninas dentro formandas, né? Eu tinha que dividir o horário para falar com a família. Então, mas por carta, a gente conversava sempre e tal, né? Mas, assim, esse foi um dos desafios. Mas, assim, estar longe, hoje, assim, eu não sofro de estar longe, porque eu nunca tinha saído de casa longe. Agora já acostumou, né? Agora acostumei, graças a Deus. Mas quando a gente vai para a missão, a gente entra de cabeça e vive o corpo todinho na missão. Quando a gente sai, é difícil às vezes entrar, depende da missão. Mas quando a gente fica um tempo ali, a gente já começa a amar. Deus, ele capacita. Quando vai sair daquela missão e ir para outra, o coração fica apertado por causa dessa. Fica apertado, né? Mas a gente confia, nós religiosos, a gente confia. Temos que confiar no Cristo que nos chamou e que nos envia, né? E a senhora hoje trabalha com a promoção vocacional, aqui, não é? Sim, temos a promotora vocacional geral lá da congregação, irmã Nayara, e aqui no estado aqui de Goiás, aqui próximo, eu que acompanho essas meninas. Sempre, uma vez por mês, a gente tem adoração 24 horas.
E a gente convida essas meninas para ir até em casa, eu atendo ela, converso, visito. Então, sempre está acompanhando as meninas, o contato. Hoje o contato é mais fácil, né? E agora em junho vai ter um encontro? Então, em junho nós vamos ter um encontro no domingo. Começa às 8 da manhã e termina à tarde, às 18 horas. E vai ser lá no seminário. É para jovens que têm alguma dúvida ou curiosidade, ou realmente quer fazer um discernimento, né? Para você jovem que quer, né? O convite é para você. Mas a gente vai estar convidando mais, assim, mas a gente vai fazer essa experiência. A gente vai estar com a visita canônica, termina a visita canônica, aí a madre, a animadora vocacional, a irmã Nayara vai estar, a irmã Denise, né? Ela vai estar conosco, e para poder conhecer melhor as jovens e ajudar. Nesse dia vai ser assim. Ô, irmã, e quem tem interesse de fazer esse encontro? Entra em contato com a senhora? Como que é? Tem rede social? Tem rede social, mas pode entrar em contato comigo. Como o encontro é daqui da região, das meninas mais da região aqui, então pode entrar em contato no meu telefone ou ligar aqui na FIP. Né? Liga na FIP, melhor né? ligar na FIP e daí... as irmãs conversam, né? Entra em contato, sempre tem ali a solicitação para poder participar desse encontro, né? Ou também no dia, pode chegar lá, né? Dia 18, a partir das 8 horas, o seminário Padre Pelágio, pode chegar lá que você será bem-vindo. E vai ser uma alegria poder te ajudar a discernir as dúvidas, né? Os jovens têm muitas dúvidas, Sim. né? E eu sempre quando vem alguém aqui para a gente conversar sobre vocação, né? Sobre dar esse testemunho de abrir o coração para o chamado de Deus, a gente sempre fala, irmã, é importante ter pessoas para nos ajudar, porque senão a gente sente algo, às vezes fica até com medo de falar para alguém, não é? E fica meio perdido, sem saber por que eu estou neste mundo, algo me incomoda, mas o que eu vou fazer agora? Para onde caminhar? O que escolher para a minha vida? Por isso é importante essas ajudas, esses auxílios para decidir, né? Para ter esse discernimento. Isso, é bom esse contato. Primeira coisa que eu falo para um jovem fazer o discernimento é a intimidade com Deus, a oração. Essa intimidade, a oração é onde que vai ser o ápice do discernimento. Se você quer fazer um discernimento, reze pela sua vocação. Peça a Deus esse discernimento, reza. Quando você estiver na tua intimidade com Ele, peça para Jesus, mostra o caminho. E Ele vai conduzir, vai colocar pessoas, como colocou na minha vida, pessoas que me ajudaram, né? Que me ajudaram, como eu falei, o Padre Carlos, né? Que era seminarista, hoje ele é padre, da Diocese de Campo Mourão, da cidade de Barbosa Ferraz. Ele está lá, então ele me ajudou nesse caminho. Só a presença dele, a amizade dele, isso me ajudou, né? A irmã Daniele, que foi a promotora vocacional na época, me conduziu, me mostrou, opa, espera aí. Aí, realmente, de fato, aqui o teu carisma, é aqui que Deus quer você na Copiosa Redenção. Ela não chegou a falar para mim, é isso, mas eu olhei, ela foi conduzindo, lendo, né, foi lendo o que Deus ia mostrando para mim. E o segredo foi a oração mesmo, porque eu rezava, eu pedia para Jesus, mas Jesus me mostra. E Ele mostrou para mim a vontade dEle. E hoje, graças a Deus, eu agradeço todo dia por eu ter conseguido escutar e ver a vontade de Deus na minha vida, porque se eu não tivesse escutado, eu poderia fazer outras coisas boas, mas eu acho que o vazio estaria dentro de mim, Caísa. Isso, porque quando a gente não está na vocação ou não faz uma escolha acertada, né? A gente vive com vazio dentro da gente, com certeza. Mas esse vazio, irmã, quando a gente reza, Deus ele vai dando os caminhos, né, para a gente preenchendo o vazio dentro da gente. A intimidade com Deus é importante. E quando a irmã fala de oração, quando todos nós aqui na programação falamos de oração, não é você, eu tenho que estar lá na igreja sempre para rezar. Isso é importante demais. Precisa de momento? Sim, precisa. Mas a oração em tudo, né, irmã? É no momento que a irmã está lá fazendo os vasos, as flores para enfeitar o santuário, ela está lá rezando. É um momento
momento que você está aí lavando a louça da casa, a roupa, cuidando dos animais de estimação, cuidando da família, é um momento que você está rezando, está no trânsito. Fazer da vida uma oração. Fazer da vida uma oração. Isso é importante demais. Está cuidando da horta, das plantas, das flores. Está lá rezando, está fazendo daquele momento um momento de intimidade com Deus. E em tudo Deus fala com a gente. Em tudo Deus fala conosco, sabe? E é tão bom a gente poder saber que Ele nos escuta. Sim. E pedir também essa graça do Espírito Santo, a clareza do Espírito Santo, para ouvir e saber qual é a voz dele. Né? Porque às vezes a gente vai pelo impulso do coração da gente, não, é isso. E Só às vezes eu que tô não pensando. Não, a pessoa acha assim, não, por quê? Porque é. Que às vezes a gente vê vocação que fala, não, meu lugar é aqui e tal. E quando vai fazer um discernimento, não é isso. Mas vai por um impulso, mas assim, a intimidade, Deus vai mostrar. Ele vai mostrar aquilo, vai falar assim, não, realmente o caminho é esse para você, né? E existem várias congregações, não é, irmã? É carisma, né? Existem vários carismas. Aí a pessoa, vamos supor, faz um encontro vocacional aqui na Copiosa Redenção. Aí no processo de discernimento descobre, não é esse o seu carisma, é outro lugar. A pessoa vai para outro lugar, mas vai encontrar o caminho. Vai encontrar o caminho. Né? Nós temos vocações que entraram na Copiosa, até fizeram postulantado e tal, e hoje elas são carmelitas. Porque elas discerniram que a vocação dela, por a Copiosa ter esse carisma ativo e contemplativo, porque a adoração e a recuperação. Por ter esse duplo carisma, as pessoas vêm olhar quando tem o carisma do Carmelo e olha para nós. Aí depois elas veem, opa, espera aí, a minha vida é a intensidade maior. Porque as irmãs do Carmelo, elas ficam lá no Carmelo, né? Rezando. Fica lá rezando. E nós rezamos também, temos esse contemplativo, mas nossa vida é a missão, é estar, né? Estamos ali, estamos aqui, estamos ali, estamos lá. Sempre trabalhando muito também, né, irmã? Caís, eu só quero falar uma coisa dessa realidade da minha caminhada, que eu falava que o meu sonho é fazer turismo, e foi ali onde que eu da faculdade, que eu queria fazer uma faculdade, do vestibular, que eu conheci as irmãs, e ali que eu conheci o carisma. Eu não fiz a faculdade de turismo, posso dizer assim, eu não fui para a universidade, fiz uma faculdade de turismo, mas Deus, Ele tem me dado tanto, conhecer tanto esse nosso Brasil, lindo, maravilhoso, conhecer as maravilhas dele na natureza, em tudo, nos lugares que a gente vai. Aqui em Goiás, a gente tem a oportunidade de ir muito, assim, para o sítio, na casa das pessoas, na fazenda e na chácara. Isso aí, para mim, ele me renova, vai sabe? conhecendo lugares bonitos, lindos, especiais. A natureza, né? E uma coisa que me encanta aqui, quando a arara passa, eu até vira assim, eu trabalho aqui embaixo, né? E ali tem essa visão, as araras passam aqui, eu fico olhando a beleza de Deus, né? Como que Deus fala através da natureza. Então, hoje eu posso dizer, eu não tenho um diploma de turismo, né? Faculdade de turismo, mas eu fiz a faculdade através da missão que Deus me deu, que Deus me conduziu, porque Ele já me conduziu por muitos lugares. Me mostrou muitos lugares. Eu acredito que na faculdade eu não teria tanto conhecimento assim da beleza de Deus no turismo, digamos, rural, né? Muito lindo a história da irmã Marisa. E por que a gente faz questão de trazer e contar essas histórias para você? História de vida, de experiência, para você ser motivado. Deus também está no controle da sua vida. Deus também tem um lugar para você. Deus também, assim como fala com a irmã Marisa, através da natureza, das coisas do dia a dia, fala com você também. Que hoje a minha conversa aqui, a nossa conversa, né, com a irmã Marisa, te inspire a cada dia a ouvir a voz de Deus, a cultivar essa intimidade com Deus, a querer saber qual que é o meu lugar neste mundo. Porque você é único, então você tem uma missão especial. Seja de falar bom dia para todo mundo todos os dias, mas é só a irmã Marisa que fala o bom dia daquele jeito. É a sua missão, é o seu jeito que precisa fazer a diferença no mundo. Mas, irmã, então, para resumir toda a nossa conversa, o que não pode faltar na vida religiosa, na vivência de uma missão, de um chamado de Deus, é intimidade com o Senhor? É intimidade com Cristo. E hoje, Caís, a gente vê assim que nós religiosos temos esse desafio no mundo, né?
Se nós não cuidarmos, nós podemos entrar no ativismo. Porque nós temos, fala assim, a missão existe. É tudo em nome da missão, digamos assim. Sim. A missão é rezar também, né? Então, e ter esse momento eu com ele, eu com o amado, eu com o esposo. O momento que eu entro no meu quarto, ou ali na capela, o momento que eu estou eu com ele. E aí, Jesus, o que eu estou fazendo, né? De certo, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar? Nós falávamos sobre isso hoje no início do programa. Foi. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente sempre se questionar. Será que isso eu estou agradando a Deus? Está no seu caminho? Fiel? Estou sendo fiel? Se perguntar realmente, de fato. E aí? E eu, graças a Deus, Deus dá muita graça para mim, que eu tenho pessoas que falam para mim, fala dos dons que Deus me deu. E vai falando. E hoje a gente tem essa oportunidade dos devotos nos conhecer. E muitos devotos chegam e falam, irmã, assim, irmã, a senhora é isso, irmã, é aquilo. E tem uns que falam assim, realmente, coisas para a gente melhorar. Olha, irmã, melhor dessa forma. Ou em casa mesmo, as pessoas falam assim, irmã, é melhor, você está andando por aqui? Vamos andar por aqui, é melhor, né? Ajuda. E isso, quando a gente se abre para que a mudança acontece, aí para a gente ser cada dia melhor para ele, né? Porque eu falo assim, a minha vida não é mais minha. Desde quando eu fiz os votos, já fiz votos perpétuos, Caísa, em 2018, é o tudo para ele, é o céu agora, né? É entrega, É entrega, né? tudo para ele, até o céu, né? Então, se eu fazer fruto da minha vida? Não posso, é dele, né? Então, é isso. Como lá no começo a gente precisa de alguém que nos orienta, que nos conduz, que nos mostra o caminho, na caminhada também a gente precisa de um padre na direção espiritual, na confissão, a co-irmã, que nos ajuda. Graças a Deus, nossa comunidade, a gente vive a vida fraterna. Eu sou apaixonada por ela, né? Que na vida nós somos 6 irmãs, cada uma de um lugar. De um jeito. De um jeito. Cada uma com carisma, com dom. Então, esses dons juntados, né? Como que se torna lindo, né? Então, eu agradeço a Deus, assim, por Ele me formar todos os dias, me ensinar que, às vezes, aquele dia, nem todo dia é flores, né? Sim. Mas a gente aprender que os espinhos também servem para algo, né? Então, se hoje eu estou espinho, que eu possa, Jesus, que o meu espinho não seja algo que dure eterno, mas que amanhã ele gera uma flor, né? Ali. Então, a vida religiosa é essa, viver essa intimidade. Um dia, um padre disse para um padre na missa primeira missa de um padre na ordenação dele, no outro dia teve a primeira missa. Ele dizia assim, o padre, que quando o padre pendurava o terço, encostava o terço, ele caía, né? Porque é a oração. Pendurar é modo de dizer... Deixar de rezar. Encostei a chuteira, pendurei a chuteira. Pendurei a chuteira, assim. Pendurou o texto, deixou de rezar. Deixou de rezar. Ele perde a vocação, porque o centro é ele. É a oração, é Deus. É ele, o centro é ele. Então, se a gente para de olhar, de rezar, a gente desvia. E o mundo oferece muitos caminhos, né? Isso, e vai se perdendo nesses caminhos todos. E um resumo, o que é vocação? Vocação é sentir no coração o chamado de amar e de servir. Pronto, é uma música da Copiosa Redenção. Eu não vou me arriscar a cantar, não, nem eu, porque eu não sou muito boa para cantar. E a irmã Marisa também já falou que ela não é. Ela é ótima para cuidar de flores, né, irmã? Isso. Mas um dia a gente vai ensaiar e nós vamos cantar aqui para todo mundo. Tá bom. Oração. Vocação é sentir no coração o chamado de amar e servir. Aí, cantamos já, irmã. Valeu a prêmio. Ô, irmã, como a senhora é muito especial e sempre está aqui presente em toda a associação, tornando os nossos dias melhores, mais leves, com esse sorriso, com o abraço que ela nos dá, vou dar de presente uma florzinha para a senhora. Obrigada. A senhora hoje está em missão aqui na associação. A senhora fica em qual departamento? No financeiro. No financeiro. Então é concentração a todo momento. A irmã trabalha muito com toda a equipe lá do financeiro. Leva o meu abraço lá pro pessoal do financeiro. Eles estão ligadinhos. Então, ó, um beijo para vocês. Beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, pelo zelo. Eles cuidam muito de mim, Caísa. Aquele pessoal. Eu tento cuidar deles, né? Mas que pessoal lindo, maravilhoso, né? Eles
assim, profissional, mas humano e de fé, sabe? Todo dia a gente reza, eles estão ali. E às vezes quando eu chego correndo, eu falei, mãe, nós não rezamos hoje. Então, aí, eles chamam a senhora para rezar. Bom Uhum. demais, bom demais. Ó, vou mandar a florzinha da irmã para colocar na mesa que ela trabalha, hein, gente? Não vai pegar essa flor da irmã. Tá bom. Brincadeira, irmã, muito Eu obrigada. que agradeço. Mais uma vez. Isso é para expressar um pouquinho do nosso carinho pela Obrigada, senhora, por obrigada. todas as irmãs da Copiosa Redenção, Obrigada. que vocês fazem muita diferença em toda a missão aqui que nós realizamos, viu? Eu posso deixar para o pessoal que está acompanhando, a gente quiser conhecer a Copiosa Mais, nós temos o Instagram, temos o Facebook, Copiosa Redenção Oficial, ou para jovens, né, Copiosa Redenção Vocacional, tá? Entra lá, olha, vê o nosso trabalho, nossa missão, reza por nós também. Isso é importante. Vai dar tudo certo, viu, Vai. irmã? Já tá dando, Tá né, dando. irmã? Obrigada. Ó, Eu que volta agradeço. logo. Tá, pode deixar. Então tá Volta bom, logo. obrigada, Da próxima, tá? quem sabe, a gente faz um lanchinho aqui à tarde. Ai, né? bora lá, né? Né? Então É bom, tá. não é? Obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho, Vai com Caísa, Deus, por vai com você Deus, ser essa viu? pessoa maravilhosa que você é também, né? Oh, que isso, bom? irmã. Nós somos, a gente tá nessa luta juntas, né? Tá bom. Leve o meu carinho para todo o pessoal lá do seu departamento, mas também para todas as irmãs da Copiosa Redenção, que eu encontro direto aqui, né? Todos nós, sempre juntos na missão. Sempre por aí, né? Sempre por aí. Então tá bom, obrigada, tá? Um abraço. Abraço.